Oi pessoal, só apenas esclarecendo um pequeno problema que nós tivemos ontem. Ontem eu fui fazer uma modificação na câmera. Eu fui mudar a forma de gravação da câmera, porque meu irmão pediu para utilizar a câmera e sem querer eu mudei a configuração dela e esqueci de trocar de novo para a nossa qualidade, que é o HD, certo? A Naeve utiliza HD nas suas gravações. Por isso, infelizmente, eu gravei uma aula sem HD e eu não sei como é que ficou. Então, por isso, eu vou rever mais tarde, mas eu estou seguindo outro dia. Você vê que hoje é outro dia, estou diferente, está tudo diferente. Nós vamos continuar a nossa matéria, porém eu não sei se ficou legal a aula de ontem. Se não ficou legal, eu regravo ela em HD sem o menor problema, beleza? Mas enfim, seguindo a nossa matéria, mesmo sendo um dia diferente, vamos seguir a nossa matéria, instrumentos técnicos, a nossa aula 02. Hoje nós vamos começar a trabalhar o motor a pistão em si. Eu vou explicar direitinho para vocês o que é isso. Galera, o motor a pistão... Mas então galera, vamos seguir aqui a nossa aula. Você vê que vai estar mudou de novo aqui, porque realmente hoje eu não posso falar muito alto hoje, tem gente doente aqui do lado, tentando repousar, então eu tenho que falar baixinho. Por isso que eu aproximei a câmera, vou até aproximar mais um pouquinho aqui, peraí. Pronto, aproximei mais um pouquinho. Vou falar bem baixinho, não precisa ficar falando alto que vocês consigam ouvir, beleza? Galera, vamos falar hoje sobre motores. Na última aula nós falamos sobre o princípio de funcionamento deles, como é que eles são agrupados, quais são as divisões, certo? Hoje vamos falar um pouquinho mais como ele é integrado, como ele é construído, beleza? A princípio nós temos o seguinte: o motor a 4 tempos, o que nós vamos estudar, a pistão, ele funciona com cilindros. Como assim? Eu vou te explicar. O motor basicamente é isso aqui, ó, galera. Nossa, minha linha é sempre bem retinha, certo? Essa linha aqui que ninguém merece uma linha torta. Enfim, deu pra entender mais ou menos, certo? É basicamente isso aqui, sendo que aqui dentro nós temos o que? Nós temos um pistão aqui, ó. Um pistão que vai estar conectado aqui com o eixo de manivelas. Eu vou explicar para vocês melhorzinho o que é. Que é a hélice. Galera, basicamente é o seguinte: o nosso pistãozinho, ele tem aqui o cilindro, essa parte aqui que é o cilindro, certo? Cilindro. Nós temos o pistão. Nós temos a biela e nós temos o eixo de manivelas. Mas galera, isso aqui está muito por cima, fique bem claro, isso aqui está muito por cima. Eu vou explicar detalhadamente, você relaxa, você que já conhece essa matéria e começou a ter frio na barriga, frio nas costas quando eu disse que o motor a pistão é só isso aqui. Calma galera, tem muito mais coisa pela frente, mas a princípio a gente tem que se concentrar nesse aqui só pra gente entender como é que eles funcionam, beleza? Eu vou explicar com calma cada um, então você se acalma, eu vou explicar cada partezinha dessa faz e cada pedacinho pequenininho deles tem. Mas a princípio é isso aqui galera. O cilindro do motor é basicamente isso aqui, o combustível ele vai entrar aqui na câmara de combustão. O combustível entra por aqui, certo? Aí existe uma vela de ignição. Aí o que vai acontecer? Esse combustível vai entrar aqui, ele vai jogar esse pistão aqui para baixo, que o combustível vai entrar, o pistão vai descer. No que ele desce, ele está acoplado aqui com o eixo de manivelas. Então quer dizer que o quê? Quer dizer que existe um mecanismo que chama biela, que vai fazer o quê? Vai fazer girar esse eixo de manivelas. Quando o pistão descer, ele vai fazer isso aqui assim, ó, mais ou menos. Esse aqui é o pistão, quando ele descer, o que vai acontecer? Ele vai empurrar essa parte para baixo, assim, ó. Entendeu? Como se fosse um negócio assim, fazendo assim. Aí o que vai acontecer? Ele vai baixar esse pistão, vai gerar o eixo de manivela. Só que num outro pistão, que vai ter num outro cilindro aqui do lado, vai acontecer basicamente a mesma coisa, só que eles estão conectados de forma diferente. Tipo, aqui esse cilindro está na parte de baixo aqui do eixo,
Ele está na parte de baixo. Aí quando esse aqui entrou o combustível, o que vai fazer esse aqui? Esse aqui vai subir, entendeu? Eles estão sempre conectados. Aí quando esse aqui subiu, agora vai ter um terceiro que vai descer e vai empurrar esse aqui para cima. O que vai acontecer? Ele vai comprimir esse combustível, beleza? E depois que esse combustível é comprimido aqui, o que vai acontecer? A vela vai soltar uma centelha que vai detonar esse combustível, vai dar ignição desse combustível. Aí o que vai acontecer? Esse pistão vai descer de novo. Agora, a força expansiva dos gases vai jogar o pistão para baixo, que vai deslocar novamente que o nosso eixo de manivelas vai fazer a nossa hélice girar. E depois que essa energia calorífica que a gente aprendeu na nossa última aula for transformada em energia mecânica, porque está conectado aqui no nosso eixo de manivelas, o que vai acontecer? Desculpe pelo meu celular. Então, depois que descer esse eixo de manivelas, porque depois que esse pistão descer, devido à expansão dos gases, o que vai acontecer? Esse processo aqui vai acontecer em outro cilindro, certo? E o que vai acontecer? Esse pistão agora vai subir e vai expulsar os gases queimados nessa combustão. E nisso temos como funciona o nosso eixo de manivelas, aqui girando a nossa hélice. Lembrando que sempre o quê? Ele sempre necessita de vários cilindros operando ao mesmo tempo. Um cilindro só, ele não vai funcionar, ele vai precisar de vários cilindros. Então por isso nós temos vários tipos de motores. Nós temos os motores a 4 tempos, certo? Que é o que a gente está estudando aqui. E temos um motor a 2 tempos. Mas o motor a 2 tempos a gente não vai precisar saber por agora. Eu vou explicar, mas a gente precisa se preocupar com ele agora. Mas é basicamente isso, porque cada cilindro aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, cada um vai executar uma das fases, um dos tempos do motor, e eles precisam um dos outros para ficar girando aqui a hélice. Mas eu vou explicar agora basicamente o que é o motor a 4 tempos. Eu só expliquei aqui os principais componentes do motor a 4 tempos, que é o cilindro, a vela, o pistão, a biela e o eixo de manivelas. Esse é só para vocês começarem a se basear. Existem trilhões de outras coisas que nós vamos aprender agora. Beleza? Flanela! Flanela! Então, galera, vamos especificar direitinho aqui para vocês ficarem, para ter entendido bem. Isso aqui é importante a gente saber pelo seguinte. Eu desenhei melhor aqui o nosso cilindrozinho, o nosso pistão, desenhei ele melhorzinho para vocês entenderem. Galera, um cilindro de um motor a pistão a 4 tempos, ele é assim, galera. Ele possui o que? Ele possui um tubo de admissão que está conectado ao carburador da aeronave, mas o carburador, sistema de carburação, a gente vai falar lá na frente. Agora a gente só tem que pensar o seguinte: o carburador está ligado aqui com o tubo de admissão, que é ele que vai fornecer aqui o combustível para o nosso pistão. Esse negócio de mistura, a quantidade de combustível a gente fala lá na frente. Mas enfim, o que vocês têm que saber, gente, é o seguinte. Esse tubo de admissão, ele vai pegar o combustível proveniente lá do carburador e vai vir nesse sentido aqui, certo? Até chegar na nossa querida válvula de admissão, que é essa aqui, essa válvulazinha aqui. Quando ele chega nessa válvula, ela vai se abrir. Quem abre essa válvula é uma coisa chamada sistema de comando de válvulas. A gente vai saber isso lá na frente. Daqui a pouco, aliás, não lá na frente não, daqui a pouco eu vou explicar o que é o sistema de comando de válvulas. Mas vamos entender como é que funciona o motor a 4 tempos. Galera, é muito simples. O combustível vem pelo tubo de admissão e o sistema de comando de válvulas abre a válvula de admissão. E enquanto ela abre a válvula de admissão, o pistão ele se encontra no ponto morto alto. O que é isso? Eu desenho aqui do lado para vocês entenderem. Dentro do cilindro existe o pistão, certo? A gente sabe que o cilindro é tudo isso aqui, certo? E o pistão é a parte móvel dentro do cilindro, certo? Essa parte que eu desenhei aqui, o cilindro vai para cima e vai para baixo. A amplitude máxima que o pistão atinge, a altura máxima dentro do cilindro que o pistão atinge, chama-se ponto morto alto, PMA, Papa Mike Alpha. O que é o ponto morto alto, galera? É o que? É a distância máxima que o pistão percorre, a altura máxima dentro do cilindro que o pistão percorre. Tá vendo o ponto morto alto? Aqui. E o ponto morto baixo é exatamente o contrário, é o ponto mais baixo em que o pistão se encontra dentro do cilindro. Vocês conseguem notar aqui? O ponto morto alto é quando ele chega aqui em cima do cilindro.
Ponto morto baixo é quando ele está aqui embaixo, na parte mais baixa que ele vai conseguir chegar dentro do cilindro, beleza? É importante te lembrar que a diferença desses dois, a diferença do ponto morto alto para o ponto morto baixo, chama-se curso, beleza? A diferença do ponto morto alto, essa diferença aqui, ó, para o ponto morto baixo, chama-se curso, beleza? Mas então, galera, voltando aqui do nosso combustível, é importante te lembrar que o motor ele não começa funcionando sozinho assim, sabe? Ele não pega sozinho, ele vai precisar de vários giros antes de começar a pegar realmente, a pegar no tranco e funcionar legal. Por isso que é necessário ter um motor de arranque, mas um motor de partida, certo? Que todos os aviões têm. Mas vamos continuar aqui. É importante te lembrar que o que? Quando esse combustível chegar aqui, quando essa válvula for aberta, esse pistão ele vai estar o quê? Ele vai estar no ponto morto alto. Só que, como a gente está estudando motor de 4 tempos, é importante te lembrar que cada curso representa um tempo do motor. Ou seja, cada diferença do ponto morto alto ao ponto morto baixo significa que é um tempo do motor. O primeiro tempo do motor é esse aqui, ó, é o de admissão. O primeiro tempo chama admissão, beleza? E vale lembrar que também no motor existe tempo e fase. É importante a gente diferenciar bem os dois, que tempo não é igual a fase. Um motor de 4 tempos possui 4 tempos e 6 fases, beleza? Mas o que é isso? Vamos explicar. O ciclo do motor, desse motor aqui aeronáutico, ele precisa de 4 tempos para funcionar: admissão, compressão, motor, escape, beleza? Só que dentro desses 4 tempos de motor ocorrem 6 fases. Vou explicar bonitinho para você entender. Mas vamos voltar aqui. Galera, a gente já sabe que o curso é o quê? É a diferença do ponto morto alto para o ponto morto baixo, certo? Isso é o que a gente sabe. E para a gente continuar entendendo como é que vai funcionar esse motor, é importante eu adicionar mais uma coisinha pra gente. Galera, quando sabendo aqui a posição da biela, que é a peça que vai transferir a energia calorífica para a energia mecânica, essa peça chama-se biela, essa aqui, é importante a gente lembrar que, como ela está girando em torno de um eixo, em torno aqui do eixo de manivelas, que nem eu disse anteriormente, enquanto ela gira em torno desse eixo, essa biela ela vai fazendo diversas angulações com o eixo de manivelas. É importante a gente saber que angulações são essas. A diferença de um ponto morto alto para um ponto morto baixo, quando o pistão percorre esse curso, a biela em relação ao eixo de manivelas desloca-se 180 graus, beleza? Então, a cada tempo do motor, a cada curso do motor, a biela desloca-se 180 graus. E como nós temos um motor de 4 tempos, logo, no primeiro tempo, a biela em relação ao eixo de manivelas gira 180 graus, depois vai para o segundo tempo, onde ela também gira 180 graus, depois vai para o terceiro tempo, que gira mais 180 graus, e no último tempo, que são 4 tempos, né? No quarto, ela gira mais o quê? Mais 180 graus. Entendeu? Totalizando quantos graus? 720 graus. É a angulação que a biela faz em relação ao eixo de manivelas durante o funcionamento de um motor a 4 tempos. E o que isso nos diz, galera? Isso nos diz o seguinte: quanto que é uma volta completa? Quantos graus tem uma volta completa? 360, certo? Logo, se durante o funcionamento do nosso motor a biela percorre 720 graus, 720 graus são o quê? 2 voltas. Então quer dizer que desde a nossa fase de admissão para a nossa fase de escapamento, essa biela vai dar 2 voltas em torno do eixo de manivelas, beleza? Mas voltando aqui, no nosso primeiro tempo, que é o tempo de admissão, existe também a primeira fase. Durante o primeiro tempo também ocorre a primeira fase. Ambos são chamados de admissão. Então, vamos lá. Primeiro tempo do motor a 4 tempos chama-se admissão. E nesse tempo está contida também a primeira fase, que também é chamada de admissão. Beleza? Vamos entender o que acontece.
cilindro tá aqui bonitinho, o pistão encontra-se no ponto morto alto, certo? E no primeiro tempo o que vai acontecer? Lá do carburador vai vir o combustível através do tubo de admissão, pelo sistema de comando de válvulas, a válvula de admissão vai se abrir. Quando essa válvula de admissão abre, o combustível vai invadir o cilindro, certo? Vai inundar o cilindro de combustível. O que acontece? Como o pistão está aqui em cima, começa a entrar combustível, o que vai fazer? Vai empurrar ele para baixo, do ponto morto alto para o ponto morto baixo, beleza? E nisso, enquanto esse pistão desce, a biela aqui vai dando 180 graus, certo? A biela vai girando 180 graus. Enquanto ela gira esses 180 graus, a gente tem o primeiro curso, a primeira fase, o primeiro tempo, que é o tempo de admissão. Lembrando que agora a nossa biela deu 180 graus. E nós temos mais outros 3 cilindros conectados aqui no eixo de manivelas. Então, enquanto esse cilindro desceu, outro cilindro vai subir lá do outro lado, certo? Enquanto esse aqui está na fase de admissão, tem outro cilindro que está na fase de compressão, e enquanto isso vai ter outro cilindro que vai estar na fase de fase motor, e vai ter outro cilindro que vai estar na fase de escapamento. Por isso que todos os cilindros eles estão sempre interligados, e enquanto um cilindro está no ponto morto alto, outro está no ponto morto baixo, e cada um está numa fase diferente. Mas vamos seguir. Beleza, então a gente sabe que o combustível entrou, desceu o pistão do ponto morto alto para o ponto morto baixo, a nossa biela deu 180 graus, e temos combustível aqui dentro do nosso cilindro. O que vem a seguir? Essa foi o primeiro tempo, tranquilo, né, gente? A admissão é tranquilo. O combustível entrou, ponto morto alto, ponto morto baixo. Agora vem a segunda fase e o segundo tempo. O que é o segundo tempo? O segundo tempo é o tempo de compressão. Por quê? Esse combustível está aqui dentro, ele está ocupando todo aqui o volume do cilindro. O que vai fazer agora o pistão? O pistão agora vai subir. Ele vai subir de novo. Ele desceu, agora ele vai subir. O que ele vai fazer? Ele vai comprimir esse combustível. O combustível está aqui, ele desceu, certo? O que vai acontecer agora? Agora o pistão vai subir e vai comprimir esse combustível, beleza? Aí você deve estar pensando, isso deve ser um desperdício de trabalho, por que simplesmente não queima o combustível logo, que é assim? Por quê, gente? Porque quando o combustível ele é comprimido, quando o pistão sobe e vai comprimir esse combustível num espaço bem pequenininho, a gente vai aumentar a eficiência do pistão. Por quê? Porque quando esse combustível queimar, o pistão vai descer mais, então ele vai transferir mais movimento para nossa biela, para o nosso eixo de manivelas. Então por isso o combustível ele tem que ser comprimido. Então o combustível quando entrou aqui, agora o pistão vai imprensar ele lá em cima durante a fase e o tempo de compressão, beleza? Mas então galera, agora nós vamos para o nosso terceiro tempo. Mas é importante agora que gera muita confusão, o nego não entende, a gente tem que saber. Galera, isso é o tempo de compressão, subiu, certo? Agora o terceiro tempo, que é o tempo motor, é onde acontece um joguinho interessante. Antes do tempo motor começar, antes do terceiro tempo começar, a terceira fase acontece. A terceira fase acontece antes do terceiro tempo. Isso é muito importante você lembrar. Então só lembrando, porque é muito importante, gente. Lembra sempre disso, importante. Galera, antes do terceiro tempo ocorre a terceira fase, que é a chamada ignição. Vamos explicar por quê. A vela, quando o combustível está comprimido aqui no máximo, a vela que está aqui na câmara de combustão vai soltar uma centelha antes do terceiro tempo, que é o tempo motor. Vai lá, vai... A vela são dois... a gente vai falar detalhadamente os tipos de vela, mas basicamente é o quê? São dois filamentos que estão assim, longe um do outro, mas com a corrente elétrica, essas duas partes metálicas vão gerar uma corrente elétrica entre elas e uma centelha vai saltar de uma parte para outra da vela. Então essa centelha vai incendiar o combustível que está aqui dentro do nosso cilindro, que esse já está comprimido pra caramba. Ainda vem uma fonte de ignição. O que acontece? Bum! Explode o combustível dentro do cilindro, explode o combustível mesmo. Ele explode o combustível. Então essa terceira fase ocorre antes do terceiro tempo,
Aí quando ocorreu a ignição, aí sim nós entramos no terceiro tempo, que é o tempo motor. Aí sim, quando a gente entra no terceiro tempo, a gente tem a quarta fase, que é o que? A fase de combustão, ou seja, no terceiro tempo, quando o terceiro tempo começa, já estamos na quarta fase, o bagulho já se adiantou. Estamos na quarta fase, que é a combustão. Depois que ocorre a combustão, o que vai acontecer? O cilindro, o pistão não estava no ponto morto alto aqui dentro do cilindro. Aí aconteceu a ignição, aconteceu a combustão. O que vai acontecer agora? Vai acontecer a expansão. O que é a expansão? É a nossa quinta fase. A expansão do que? Do combustível. O combustível não explodiu, quando explode ele faz BUM e voa para todo lado. Então, o que vai acontecer? Ele vai jogar, essa explosão vai empurrar o pistão para o ponto morto baixo. Por quê? Porque aquela explosão tem toda uma pressão e aquela pressão vai empurrar a primeira coisa que ele achar pela frente, que é o quê? É o pistão. Então, ele vai do ponto morto alto para o ponto morto baixo. No terceiro tempo, que é o tempo motor, que é o único tempo em que é gerada energia mecânica, que é o único tempo em que a energia calorífica é transformada em energia mecânica, por isso que chama tempo motor. E também ocorre a quinta fase, que é a expansão, que vai jogar o pistão lá para baixo. Novamente nossa biela vai dar mais 180 graus de volta e o nosso pistão foi do ponto morto alto para o ponto morto baixo, mais um curso. Lembrando que ocorreu o quê? Durante o terceiro tempo ocorre o quarto e a quinta fase, que é a combustão e a expansão. Beleza, esse é o terceiro tempo, beleza? Terceiro tempo a gente lembra, antes de começar o terceiro tempo, temos a terceira fase, que é a ignição. Quando entra no terceiro tempo, temos a quarta fase, que é a combustão. E depois temos a quinta fase, que é a expansão. Beleza? Ficou entendido? Se você não entendeu, volta o vídeo, porque realmente é meio difícil de entender pela primeira vez. Se você não entendeu, pega teu negocinho aí do vídeo e volta. Agora vamos para o nosso quarto e último tempo do motor a 4 tempos. Galera, agora é fácil, né? Você imaginou, o pistão desceu, certo? O que ele vai fazer agora? Ele vai subir. Mas ele vai subir como? Por quê? Agora ele está no ponto morto baixo, por que ele vai subir para o ponto morto alto? Porque depois que houve essa queima, que explodiu a parada aqui dentro, o que sobra? Sobra gases queimados, certo? Gases de escapamento. Aí o que vai fazer? A válvula de escape vai se abrir pelo comando de válvulas. O que ela vai fazer? Ela vai abrir aqui, vai dar espaço, porque o pistão vai subir, vai empurrar toda essa sujeira que ficou aqui dentro, todos esses gases queimados, ele vai lá e vai empurrar para o tubo de escapamento. Beleza? Entendeu? Então no nosso quarto tempo temos o tempo de escape e a sexta fase, que é o que? Escapamento. Beleza? Existem várias coisas que não acontecem na prática. Por exemplo, a abertura da válvula de admissão ela não é instantânea, muito menos o fechamento. Mesma coisa com a válvula de escape, elas demoram um pouco para abrir e fechar, elas não são tipo abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou.